Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Levi do canal AP, Aprendendo e Praticando. E hoje eu quero trazer um assunto para vocês que é muito importante para quem está começando na eletrônica ou para quem quer se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento sobre resistores. Resistor é um componente muito importante, né? Todos que trabalham com eletrônica sabem disso, que o resistor é indispensável em todas as placas, em todos os circuitos eletrônicos. Então a gente fatalmente, quem trabalha com eletrônica e elétrica vai se deparar com resistores. E os resistores não têm todos os valores que a gente precisa comprar quando a gente quer comprar. Tá? Comercialmente não tem todos os valores, diferentemente do que muita gente pensa, não tem, infelizmente não tem. E às vezes você precisa fazer uma associação de resistores, que seria a associação em série, paralelo e mista. Vamos ver aqui, mista. Tá? Essa associação é para quê? Para que possamos casar os valores de resistores. E existe uma tabela, você pode baixar aí na internet, tá? Que você vai conseguir aí identificar. A gente percebe aqui, ó, aqui tem uma tabela de resistores comerciais, que são mais comerciais. Então, vou melhorar o brilho aqui um pouquinho. Então, nós percebemos aqui nessa tabela, são resistores que têm valores comerciais que você vai comprar. Nós temos aqui na esquerda aqui, 1 ohm, 1,1 ohms, 1,2, 1,3, não tem 1,4, já vai para 1,5. Aí 1,6, não tem 1,7, já vai lá, ó, para 1,8. Só melhorar o zoom aqui um pouquinho. Não consegui aqui aumentar o zoom. Então, ele não tem todos os valores. Isso se repete em todos os valores dele. Tá? Aqui nós temos aqui a casa de terminal, quando ele termina com a faixa prata, né? Ele tem 1,5, é com vírgula. Aí depois nós temos a unidade, que seria 10 ohms, que seria o final com preto, né? Marrom, preto e preto. 10, 11, 12, 13, não tem o 14, assim como não tem o 1,4, ele vai direto para o 15. Então, se eu quiser um resistor de 14 ohms, eu vou ter que ter um resistor de 10 ohms em série com um resistor de 1 ohm. E assim vai, ó, eu não tenho o resistor, tá, de 140 ohms. Eu tenho de 130, pula para 150. Não tem um K4, tem de 1 K3, 1 K5, ó. E 10K, por exemplo, eu não tenho 14K, eu tenho 15K, certo? Então a resistência em série é o seguinte: você vai ligar o resistor, tá, um após o outro, dessa forma aqui, ó, um após o outro. Aqui é um resistor em série. Digamos que eu tenho aqui um resistor de 10 ohms e aqui eu tenho um resistor de 4 ohms. Então vai ser assim, resistência equivalente, que é a resistência que vai dar nesses dois resistores aqui, ó, tá? Isso aqui é resistência equivalente que chama, tá? Vai ser R1, que seria 10 ohms, e R2 seria 4 ohms, seria R1 mais R2. A resistência equivalente aqui na associação em série, nós teríamos aqui 10 ohms mais 4 ohms, que seria 14 ohms. Entenderam? Note que o resistor de 14 ohms eu não tenho na tabela. Tá? Então precisaria de um resistor de 10 ohms, só que eu também não tenho de 4. Aí seria 4,3, que é o mais próximo. É assim que funciona a resistência em série, certo? Então nós temos que, na resistência em série, as resistências se somam. Então nós temos R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Rn quer dizer infinito.
Ou seja, você pode colocar quantos resistores você quiser na associação, que é só somar, né? E nós temos aqui uma associação, uma resistência, tá? Equivalente. Ou seja, o valor de todas elas somadas dá esse valor, que seria 1480, que eu tenho 470 ohms, mais 1K, que seria 1000, mais 10 ohms, então eu tenho 1480 ohms. A fórmula ficaria assim: resistência equivalente é igual R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Rn nós não temos, nós terminamos aqui no R3, então nós temos 470 ohms do R1, 1000 ohms do R2 e 10 ohms do R3, que seria 1480 ohms. Esse valor, tá, que seria 1.48K, não tem na tabela. Então, se você precisasse de um resistor de 1480 ohms e fosse comprar, você não iria achar. Então, você teria que fazer essa associação. Em série é fácil, então é só somar, né, os valores. Na resistência em série, tá, a corrente que passa em R1 é a mesma corrente que passa em R2, é a mesma corrente que passa em R3 e sim infinitamente. A corrente vai ser a mesma. A queda de tensão que vai ser diferente, tá? Então, vai ter uma queda de tensão de um valor aqui em R1, mais uma queda de tensão em R2, mais uma queda de tensão em R3. Somando essas 3 quedas de tensão, daria a tensão da fonte que você estaria aplicando aqui, certo? Que seria assim, mais ou menos, né? Digamos aqui que a gente tem aqui um circuito fechado. Temos aqui uma bateria, tá? Então, nós temos aqui com o multímetro, nós temos aqui 12 volts, por exemplo, tá? Nós vimos com o multímetro, colocamos aqui nos dois extremos, teremos 12 volts. Mas se colocarmos em R1, vai dar uma proporção desses 12 volts. Em R2 é outra proporção e R3 outra proporção. Somando as 3 quedas de tensão, vai dar 12 volts. Digamos que seja aqui 1 ampere, a corrente que vai circular. A corrente vai ser a mesma em todos. Se eu medir aqui com o amperímetro, vai dar 1 ampere, aqui vai dar 1 ampere e aqui vai dar 1 ampere. Não é que se somam, todos vão ser 1 ampere, tá? Se eu vir aqui com o amperímetro aqui, por exemplo, tá? Eu venho com o amperímetro e meço aqui, vai dar 1 ampere. Mas se eu vir aqui com o amperímetro também, tá? O amperímetro aqui vai dar 1 ampere, assim sucessivamente. Então, a potência deles vai mudar. Quando você fizer associação em série, leve em consideração a potência dos resistores. Digamos que o teu circuito lá, você vai substituir o resistor, seja 1 watts, tá? O resistor de 1 watts. Então, você vai ter que comprar todos de 1 watts, porque vai considerar o resistor de maior potência, tá? Então, não adianta você colocar aqui um resistor de 1 watts aqui, um resistor de meio aqui e um de 1/8 aqui. Vai queimar o de 1/8, vai queimar o de meio, porque a potência é a mesma em todos eles, certo? E é assim que vai funcionar. A corrente é a mesma, desculpa, não a potência, tá? Então, aí você vai torrar o resistor. Então, considere o valor original da potência do resistor. Se o resistor for de 1 watts, coloca os 3 de 1 watts, se for essa associação que você vai usar. Se for 2 resistor, também coloque a potência que você precisa no circuito, tá? Eu volto a dizer, se o resistor é de 1 watts, todos têm que ser de 1 watts. Depois nós temos a associação em paralelo, tá? Em paralelo vai ser assim. Nós temos 2 resistores aqui, R1 e R2, certo? Os dois extremos estão ligados. Note que eles não estão mais um após o outro, mas sim um do lado do outro. Isso quer dizer o quê? Que a mesma tensão que tiver em R1 vai estar em R2, tá? A mesma tensão que vai dar em R1 vai estar em R2. Na associação em série, a gente somava as tensões. Aqui a tensão vai estar igual em todos os resistores. Digamos que tenhamos um terceiro resistor aqui, certo? E nós temos aqui então um circuito, uma bateria, certo? 12 volts. Nós vamos ter aqui 12 volts em todos os resistores, vão estar com a tensão igual. Apenas a corrente vai ser diferente dependendo do valor dos resistores.
Digamos que eu tenha 3 resistores iguais de 100 ohms, tá? 3 resistores de 100 ohms, tá? 100 ohms, certo? Eu vou colocar, em vez de RN aqui, colocar um R3. Então eu tenho 3 resistores de 100 ohms aqui. A corrente vai ser igual, vai se dividir. Se eu tenho aqui 3 amperes, vai passar 1 ampere em cada um, tá? Porque eles são de valores iguais. Vai se dividir a corrente, porque a mesma corrente que entrar aqui neles, tá? Vai sair. A corrente de saída é a mesma corrente de entrada. A lei de Kirchhoff diz isso para nós. Que a mesma corrente que entra é a mesma que sai. Vai passar em todos os circuitos. Nós vamos vir aqui medir aqui com o amperímetro, tá? Vai dar 3 amperes. E como é que você vai distribuir isso? Um em cada resistor. Mas e se os valores forem diferentes? Tá? Nós vamos ter aqui, então, digamos, tá? Vou mudar um pouquinho a configuração. Nós mudamos agora 100 ohms R1. Vou colocar aqui R1, R2 e R3. Digamos que nós tenhamos aqui, então, agora 3 resistores em paralelo, que seria 100 ohms, 50 ohms e 30 ohms. Tá? Então, a corrente seria diferente em 100 ohms, seria diferente em 50, seria diferente em 30. Mas no final sairia os mesmos 3 amperes que entrou aqui. Certo? Então, aqui também tem a potência dos resistores. Você vai considerar a potência maior. Então, se o circuito é de 1 watts, por exemplo, tem um resistor de 1 watts, e você vai colocar aqui o resistor equivalente, ele tem que ser todos os 3, coloque de 1 watts. Dá para calcular a potência para cada um, mas por segurança, como hoje os resistores são muito pequenos, o tamanho deles é pequeno, então pode-se colocar um resistor em cada um. Se for 1/8 de watts, todos se colocam de 1/8 de watts, meio watts, né, que aí não teria problema. E como a gente calcula o valor dos resistores na associação em paralelo? Se você tiver aqui, tá, 2 resistores em paralelo, tá? Não sou muito bom em desenho, já deu para ver, né? Tá? Nós temos 2 resistores em paralelo, R1 e R2, tá? E nós temos um de 100 ohms aqui e um de 100 ohms aqui. Ou seja, resistência equivalente, tá, em paralelo, é igual a R1, tá? Em valores iguais, tá? Quando os valores são iguais. Desculpa. Quando nós temos 2 valores iguais, existem 2 fórmulas, tá? Quando os valores dos resistores são iguais e quando são diferentes. Quando são iguais, você simplesmente divide pelo valor de resistores. Resistor equivalente em paralelo seria, no caso, valores iguais, tá? Seria R1 mais R2 dividido por 2. Seria 100 mais 100 dividido por 2. Não, desculpa, não é assim. Não é assim, tá? Me bola aqui. Seria o valor do resistor dividido por 2. Então seria aqui 100 dividido por 2, que são dois resistores de 100, que daria 50 ohms. Então, 2 resistores em paralelo de 100 ohms, a resistência equivalente seria 50 ohms. Digamos que você tenha 2 resistores de 1 ohm. Então, é 1 ohm dividido por 2, que daria 0,5 ohms, ou meio ohm. Entendeu? É assim que funciona. Mas e se for diferente os valores? Digamos que tenhamos aqui, então, 2 resistores, certo? Ligado em paralelo. Um é R1, o outro é R2. E temos o R1 de 100 ohms e R2 de 50 ohms. Agora, não dá para fazer aquela fórmula que a gente fez simplesmente de dividir por 2. Agora, seria assim, resistor equivalente em paralelo seria R1 mais R2 sobre R1 vezes R2. Note aqui a diferença, temos uma multiplicação aqui embaixo. Então, seria assim, a resistência equivalente seria R1 mais R2, seria 100
mais, né? Seria 100 ohms mais 50 ohms. Divididos por 100, que é R1, vezes 50. Isso vai dar o seguinte. Vai dar 100 mais 50, daria 150 ohms. Dividido por 100 vezes 50, daria 5.000 ohms. Né? Aí precisamos da calculadora para fazer, né? Aqui, pessoal, desculpa, só invertir. No paralelo, é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? Então, seria 100 vezes 47 sobre 100 mais 47. Eu coloquei aqui também o resistor de 47 ohms porque ele é comercial, só para a gente não se confundir, que eu tinha colocado 50, 50 não é comercial, tá? Então, 100 vezes 47 sobre 100 mais 47, nós temos 4.700 ohms, dividido por 147 ohms, nós temos 31 ohms, 31,97 ohms. Vamos ver se dá certo isso mesmo na ligação no multímetro agora. Vamos lá. Eu repliquei aqui a associação que fizemos, né, de 100 ohms em paralelo, tá, com 47. Agora eu vou colocar o multímetro. Meu multímetro, ele bipa abaixo de 40 ohms. Ele está 37 ohms, então 31 ohms. Ele vai bipar, vai fazer um barulhinho, tá? Vamos aqui, ele é automático. Ver se vai conseguir ver aqui. Tá bem ruim o mostrador. Vou pegar um multímetro melhor. Nós temos então na associação 31,8 ohms, por causa da tolerância dos resistores. O cálculo correto seria 31,97 ohms, mas nós vamos ter 31,8, porque aqui entra a tolerância do equipamento e também a tolerância do resistor. O resistor é tolerância de 5%, pode ser 5% a mais ou a menos. Então, se eu precisasse de um resistor de 31,8 ohms, eu conseguiria com essa associação. Entenderam a importância da associação em paralelo? Certo? E como eu disse, na associação em paralelo a tensão é a mesma nos dois resistores, só que a corrente se divide por eles, tá? Proporcionalmente ao valor do resistor. Isso quer dizer que se nós tivermos aqui na entrada, tá? 2 amperes, nós vamos ter aqui uma parte aqui, outra parte aqui. Como são dois resistores praticamente a metade um do outro, provavelmente nós temos 1 ampere aqui, tá? Desculpa, aqui, seria aqui, digamos que esse circuito, então, seja alimentado com 12 volts. Nós temos um resistor aqui de 100 ohms e um resistor de 47 ohms. Tá? Nós teremos uma corrente em R1 de 120 mA, ou 0,2 A, e em R2 255 mA, ou 0,255 A. Tá? A corrente total que iria passar sobre os dois resistores seria de 375 mA. Certo? A soma das duas correntes é a corrente total do circuito. No em paralelo, não. Na associação em paralelo, a corrente era a mesma de todos os resistores. Aqui, a tensão é a mesma e a corrente é diferente. Então, quando dois resistores iguais em paralelo, simplesmente divide por 2. 2 de 50 vai dar 25 em paralelo. 2 resistores de 50 em paralelo vai dar 25 ohms. Tá? Agora, se você tem valores diferentes, você vai fazer R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Tá? E vai dar o valor que você precisa. Na associação em paralelo, o resultado vai ser o menor valor do menor resistor. Por exemplo, aqui o menor resistor que nós temos é 47 ohms. Deu 31,97. Vai dar associação em paralelo, o resultado vai dar sempre menor do que o menor resistor do circuito. Certo? Se você tiver aqui, tá? Digamos, tá? Você tem aqui um resistor de 1K, tá? R1, 1K, tá? Desculpa, vou fazer melhor, fiz a associação mesmo certinho, tá? Você tem aqui dois resistores, um de 1K, 1000 ohms, e outro de 100 ohms, tá?
o resultado vai ser menor do que 100 ohms, certo? Vai ser então menor do que 100 ohms, certo? O valor vai ser menor, sempre menor, nunca vai ser maior. Se é maior porque está errada a associação. Então, se você tiver três resistores em paralelo, a fórmula é diferente, tá? Mas é muito complicada para quem não quer, você não é matemático, não é engenheiro, entende? Então você vai fazer de 2 em 2, tá? Então faz a fórmula que eu te ensinei, mas de 2 em 2 resistores, porque 3 resistores já é diferente a fórmula, tá? Então você vai fazer aqui a resistência equivalente R1 vezes R2 sobre R1 vezes R2, tá? Deu esse valor aqui, você vai para o R3, se tiver 3 resistores, né? Digamos que o circuito seja assim, 3, né? 3 resistores. A fórmula é diferente, você vai ter que usar o mínimo múltiplo comum, porque vai ser soma de frações, tá? E a soma dos inversos, né? Então aí fica mais complicado. Então você faz primeiro esses dois, achou o valor desse daqui, coloca isso aqui junto e faz o segundo. Então R1, R2 e R3, você vai fazer R1 e R2, tá? E vai ficar o R1 e R2 vai dar essa resistência equivalente aqui, tá? Aí vai ter em paralelo o R3. Aí você faz esse valor aqui, é o resultado final da resistência equivalente, certo? Aí nós temos também a associação mista, que seria a resistência em série com uma em paralelo. Também você vai fazer a fórmula seguinte: primeiro você faz o em paralelo, tá? Que seria resistência equivalente igual R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, tá? Aí você descobriu que é resistência equivalente. Aí você tem um resistor em série, só soma os dois. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Faz primeiro a resistência em paralelo, depois... Então, às vezes você precisa, por exemplo, um resistor de 25 ohms, você não tem. Então você coloca aqui um resistor de 100 em paralelo com um de 100. Mas na verdade você precisa de um de 150, por exemplo. E você coloca aqui um resistor de 50. Porque esses dois aqui divide por 2, que é 2 valor igual de 100, que daria então, eu ficaria aqui com a resistência equivalente de 50 ohms, né? 50 ohms e mais, certo? E mais os 50 ohms da resistência que está sozinho. Então 50 mais 50 teria uma resistência equivalente de 100 ohms. Pessoal, tá aí um pouquinho de cálculo, né? E você pode usar para alto-falante também, tá? Alto-falante é a mesma coisa. Você pode fazer para as impedâncias. Por exemplo, dois resistores, dois alto-falantes em série. Digamos que ele seja 8 ohms de impedância. Se ligou em série, você tem 16 ohms. Se você ligar em paralelo, tá? Aqui dois alto-falantes de 8 ohms cada um, tá? 8 ohms. Você vai ligar ele em paralelo, seria esse com esse e esse com esse, né? Seria isso aqui, tá? Teria essa configuração aqui em paralelo. Então aqui você vai ter 4 ohms. Digamos que o seu amplificador é de 4 ohms de impedância e você tem 2 de 8. Liga os dois alto-falantes em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Opa, eu piorei. Aqui. Tá? Aqui. Paralelo é assim. Você ligou 2 aqui, tá? Que seja positivo, positivo, negativo, negativo do alto-falante. E peraí, deixa eu fazer o desenho. Digamos que você tem aqui dois alto-falantes de 8 ohms cada. Se liga em paralelo, então, tá? Positivo com positivo, negativo com negativo, certo? Aí você vai ter aqui 4 ohms, tá?
você vai ter uma impedância de 4 ohms. E você pode então fazer esse joguinho aí com as fórmulas que eu passei para você. Tanto a mesma fórmula para resistores serve para alto-falantes também. Fica aí um bônus, né, do alto-falante. Pessoal, não esqueça aí de compartilhar o vídeo, se vocês puderem, e também se inscrever. Estou precisando aí, né, chegar aí a 1K de inscritos. Ajuda a gente aí, se inscreve aí no nosso canal, né, e também, se puder aí, dá uma curtida, também um comentário, né. Pode passar um comentário sugerindo vídeos pra gente aí que a gente tenta colocar. Obrigado aí, um grande abraço, até o próximo vídeo.